Olá! Hoje, olha, a gente vai explorar uma das facções mais enigmáticas e poderosas de Duna, né? A Ordem Bene Gesserit. Sim, mães, estrategistas, às vezes até vistas como bruxas, né? Quem são essas mulheres que, tipo, moldam o destino do império por trás das cortinas? Isso, vamos tentar entender as motivações, os métodos delas. Sem dúvida. E vamos analisar as origens, que são seculares, as habilidades, assim, extraordinárias. E, claro, o projeto genético delas. Que é super ambicioso. Muito. E o fascinante é como elas tecem essa influência de um jeito quase invisível, sabe? Sempre nas sombras do poder. Certo, então, para começar, quem são elas, assim, resumidamente? Bom, são uma irmandade exclusivamente feminina, treinadas assim ao extremo em controle mental, físico, social também. Controle total mesmo. A gente está falando de domínio do corpo, daquela famosa voz. Uhum. A voz que comanda, né? E até acesso a memórias genéticas das ancestrais dela. É muita coisa. E é fundamental a gente frisar uma coisa: elas usam a religião, sim, tipo a missionária protectiva. É assim, que implanta mitos e profecias. Exato. Mas como ferramenta, sabe? Uma engenharia social para garantir segurança ou influência lá na frente. Elas não são clérigas no sentido tradicional. Entendi. São estrategistas, então. Exatamente. O objetivo principal sempre foi o programa genético para criar o Kwisatz-Haderach. E é aí, tipo, que a coisa fica realmente intrigante. As habilidades delas são quase sobrenaturais, né? Pois é. A voz, por exemplo, não é só persuasão. É um controle vocal que pode subjugar a vontade de outra pessoa, quase instantâneo. Uma arma política disfarçada na fala, então. Perfeitamente. E o controle biológico também é impressionante. Elas podem alterar a própria química do corpo. Como assim? Tipo, Neutralizar venenos, controlar o envelhecimento? e até escolher o sexo dos filhos durante a gestação. Escolhi o sexo dos filhos. Uau! É. Mas não são poderes aleatórios, né? São ferramentas bem precisas para esses objetivos de longo prazo que elas têm. Faz sentido. E a memória ancestral, como é que funciona isso? É complexo. É bem complexo. E perigoso para elas. Requer um ritual, a agonia da especiaria. Aquele com a essência da melange, né? Quase letal. Isso. Se sobrevivem, elas destravam o acesso às vidas, às consciências de todas as antepassadas femininas delas. Imagina isso. É como um banco de dados vivo, de séculos de experiência feminina acumulada. Exatamente. Uma biblioteca de vidas inteiras. Mas tinha um limite, né? Ouvi falar disso. Sim, tem um limite crucial. A linhagem masculina das memórias. Para elas é um espaço escuro, inacessível. Ah, E é por isso que elas buscavam tão desesperadamente o Kwisatz-Haderach. que seria? Um homem, mas treinado como Bene Gesserit, que pudesse acessar ambas as linhagens de memória, a feminina e a masculina. Entendi. Para ter a visão completa do passado e talvez prever o futuro. Exato. Uma capacidade de presciência que elas sozinhas não possuíam totalmente. Era o objetivo final do programa genético. Um plano de gerações super meticuloso. Mas aí, bom, aí entra a Jessica, né? Mãe do Paul, a Atreides. Pois é, a Jessica é um ponto de virada fundamental. Ela devia ter uma filha com o Duque Leto, seguindo o plano da Irmandade, certo? Mas ela escolhe ter um filho, o Paul. Exatamente. Foi uma escolha por amor ao Duque, desobedecendo ordens diretas. Isso mostra bem a tensão, né? Entre o dever com a Irmandade e os laços pessoais, o amor. E essa desobediência, que consequências teve? Ah, bom. O Paul, esse filho não planejado, acaba se tornando o Kwisatz-Haderach. Só que antes da hora e o mais importante, fora do controle delas. Então, o plano falhou ou se transformou? Expôs talvez uma falha no sistema delas, né? A força do indivíduo, do sentimento, mas também a fragilidade de um plano que tenta controlar absolutamente tudo, até o amor. Essa dualidade da Jessica, mãe, serva da ordem, mas também uma figura poderosa por si só, deve ser bem complexa de mostrar no cinema, por exemplo. Sim, e as adaptações exploraram isso de formas diferentes. O filme de 84 do Lynch teve uma pegada mais sombria, até meio gótica para elas. Lembro, era bem estilizado. Já os filmes mais recentes, do Villeneuve, deram muito mais profundidade, eu acho. Focaram mais na presença ritualística delas, na linguagem de sinais, na influência política que é bem palpável. E a Jessica da Rebecca Ferguson. Brilhante, na minha opinião. Capturou muito bem essa luta interna.
O amor pelo Duque, pelo Paul, o medo e o dever para com a Irmandade. Aquela tensão constante. Então, no fim das contas, como a gente deve enxergar as Bene Gesserit? São as vilãs manipuladoras da história? Ou talvez visionárias incompreendidas? Olha, elas definitivamente operam numa área moral bem cinzenta, né? Usam manipulação, usam eugenia, controle, para alcançar o que elas acreditam ser um bem maior. Que seria a sobrevivência e a evolução da humanidade. Na visão delas, sim. Mas os métodos são muito questionáveis, claro. Fica a reflexão, né? Qual reflexão? Será que essa figura da Bene Gesserit, essa mulher poderosa que age nos bastidores, que manipula os fios do poder, será que isso ressoa mais com ideias de empoderamento feminino? Ou talvez com o medo histórico do poder feminino quando ele não se encaixa nos moldes tradicionais? Interessante. É algo para se pensar mesmo, sobre poder, gênero, controle, tanto dentro de Duna quanto, quem sabe, fora da ficção também. Exatamente. Dá muito pano para manga.